Bom dia, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, dar um like aí, bom, para incentivar o nosso canal. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda revolução industrial. Alguns falam que não houve uma segunda revolução industrial, mas sim uma nova fase do capitalismo. Então, alguns historiadores dividem o capitalismo na fase mercantilista, que é aquela dos grandes descobrimentos, né? Descobrimentos do Brasil, onde Espanha e Portugal tem uma fase de buscar novos mercados, descobrindo vários países. Aí tem a segunda fase da industrialização, a terceira fase do capitalismo financeiro monopolista, né? E aí depois vem a quarta fase, é o capitalismo, vamos dizer, mais digital. Mas na nossa divisão, para ficar fácil o nosso entendimento, nós estamos dividindo em primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial, que é aquela por volta do ano 2000, que é o uso da tecnologia. E vamos ver aí qual será a quarta revolução industrial. Então, sobre a segunda revolução industrial, é importante nós termos em mente, para ficar bem claro para a gente o desenvolvimento e também como ela aconteceu, fazer uma comparação da primeira revolução industrial com a segunda. Aí vai ficar bem claro todo esse desenvolvimento. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, que é o que está aqui, é quando que se desenvolveu as duas revoluções industriais. Essas duas que nós estamos estudando agora. A primeira lá por volta de 1760, a segunda 1870. Então, na primeira revolução industrial, pessoal, ela abrangeu a Inglaterra somente. Então, só a Inglaterra que iniciou essa primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, que alguns dizem que é a segunda fase da revolução industrial, ela, além da Inglaterra, ela se expandiu para os Estados Unidos, para a Alemanha e também para o Japão. Então, aqui também já está incluída a Inglaterra, tá, pessoal? Estão vendo aqui no meu cursor, já está incluída a Inglaterra. A Inglaterra está aqui. Aqui como o Reino Unido, é um Reino Unido. Então, aqui nós vamos colocar a Inglaterra também. Então, nós podemos ver essa diferença aqui. A primeira Revolução Industrial abarcou somente a Inglaterra. A segunda, além da Inglaterra, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Mais quatro países. Então, ela foi se expandindo. A Revolução Industrial foi se expandindo para os outros países. Uma coisa importante sobre os avanços tecnológicos. Na primeira Revolução Industrial, nós vimos que houve a invenção do motor a vapor e também seus aprimoramentos, o James Watt. E na segunda Revolução Industrial já teve outros elementos que contribuíram, que foi o motor combustão interna, que é o motor a explosão, e também motores elétricos. Esse motor de combustão interna, pessoal, é o mesmo utilizado nos automóveis hoje em dia. Tá? Motor a gasolina, motor a diesel, motor a álcool. E agora também nós já estamos vendo o início do uso dos motores elétricos em carros, né, carros elétricos. Mas na primeira revolução industrial, não. Só motores a vapor. E aí não se tinha automóveis, somente locomotivas, trens. Na segunda revolução industrial, não. Já houve a invenção dos motores a combustão interna, ou também conhecido como motor a explosão, o uso de gasolina, álcool e diesel, e também motores elétricos, motores de ventilador, vários tipos de motores. Bom, essa é uma grande diferença entre a primeira revolução industrial e a segunda. Em relação aos avanços tecnológicos, como só existia o motor a vapor na primeira revolução industrial, esses motores a vapor eles eram movidos a carvão, carvão mineral, pessoal. Tá? Não carvão vegetal, que é o da árvore, mas é o carvão mineral. São rochas, são minérios que queimados produzem energia, né? Dentro ali do motor a vapor. A segunda revolução industrial
descobriu duas fontes de energia muito importantes. A primeira fonte é o combustível fóssil. Nós conhecemos como petróleo. E aí do petróleo se produz a gasolina, o diesel e outros combustíveis, tá bom? A segunda coisa que a segunda revolução industrial descobriu de energia, de fonte de energia, foi a energia elétrica. Finzinho do século XIX, a descoberta da energia elétrica. Então essas duas fontes marcam a segunda revolução industrial. A primeira, o carvão mineral, para o uso do motor a vapor. E na segunda revolução industrial, a descoberta do petróleo e também da energia elétrica. Sobre as indústrias, como eram as indústrias na segunda revolução industrial? Diferente da primeira, que só concentrou na produção, mais na produção de tecidos. Produzia outras coisas também, mas mais na produção de tecidos, tá? Aqui nós vemos uma indústria têxtil, que o pessoal produzindo tecido, pano. A segunda revolução industrial já houve uma expansão maior, uma diversificação na indústria. Aqui nós vemos uma indústria siderúrgica produzindo aço. Então a segunda revolução industrial, ela expandiu para a indústria siderúrgica, para a indústria química, também para a indústria farmacêutica, a indústria automobilística. Houve uma expansão generalizada em vários tipos de indústria, diferentemente da primeira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, nós vemos como meio de locomoção, de transporte, somente a locomotiva. Tinha também o uso de barcos a vapor, só que se concentrou mais na indústria locomotiva, nos trens. A segunda revolução industrial não. Ela expandiu o uso em barcos e navios de motores a vapor, introduziu um motor a combustão interna nos automóveis, então houve a invenção dos carros, dos triciclos, inicialmente motos também, e também aviões, já que foi criado o motor a explosão, esse motor a combustão interna, com uso de diesel, gasolina, etc. Foi possível também utilizar esses motores em aviões. Então, houve uma grande expansão nos transportes. Depois, a locomotiva também vai ser movida a diesel, como é atualmente. Então, houve essa grande diversificação em transportes, tá? Uso de transportes. Em relação às fábricas, como que eram as fábricas? Vamos fazer uma comparação aqui também em relação à primeira e à segunda revolução industrial. Na primeira revolução industrial, pessoal, as fábricas elas eram um trabalho mais artesanal, mais familiar. Embora também houvesse contratação de muitas pessoas, as fábricas eram menores. Mesmo aquele boom que teve das cidades, o grande crescimento urbano, as pessoas vinham, principalmente na Inglaterra, vinham do campo para trabalhar nas grandes cidades, principalmente Londres. Aí houve um grande boom social e crescimento da população. Mas mesmo assim, existiam muitas fábricas, mas essas fábricas eram menores em comparação às fábricas da segunda revolução industrial, que eram fábricas gigantes, gigantes. Outra coisa também diferente na segunda revolução industrial foi a introdução da linha de montagem. Um processo bem específico onde cada trabalhador realiza apenas um movimento na linha. Então, aqui nós vemos a linha de montagem da Ford, os carros da Ford, que foi até conhecida como Fordismo, né? E aqui nós vemos, ó, como era o trabalho na primeira revolução industrial. Não existiam tantas pessoas dentro das fábricas. O trabalhador normalmente trabalhava em vários processos, se não em todos os processos da produção. Aqui, na segunda revolução industrial, não. Há um trabalhador que só coloca a roda,
a um trabalhador que só coloca o farol, por aí vai. Há então uma linha de montagem. Cada trabalhador é bem específico e só faz aquilo. É um trabalho muito repetitivo, né? Isso daí começou a lesão, o exercício repetitivo, né? A ler. Em relação aos monopólios, pessoal, a primeira revolução industrial, as fábricas eram individuais. Na segunda revolução industrial, não. É marcada por grandes corporações e monopólios. Então, uma empresa detém várias outras empresas, ou uma empresa ela é dona de todo o mercado. Exemplo, Coca-Cola, que domina todo o mercado de refrigerantes de cola. Logicamente, existe também a Pepsi, mas essas duas, elas dominam mundialmente todo o mercado de refrigerante de cola. Essa Coca-Cola, né, está acima. Então a Coca-Cola domina. Ela com certeza é um monopólio. E aí nós vemos o crescimento desses monopólios e das grandes corporações. E os bancos têm um papel fundamental nisso. Porque os bancos, eles detêm ações, eles detêm dívida e também têm os investimentos para essas empresas. Então tudo está sendo dominado pelos grandes bancos aqui na segunda revolução industrial. Diferente da primeira, que cada fábrica tem o seu dono e essas fábricas não têm muita relação uma com a outra. Agora na segunda não. As fábricas elas se juntam para fazer um monopólio. Começa também o trust e vários outros elementos que fazem que as grandes corporações dominem todo o mercado. Na segunda revolução industrial, pessoal, começa também uma evolução no processo de melhoria das condições de trabalho. Porque na primeira revolução industrial, as pessoas vinham do campo para as grandes cidades. As grandes cidades não estavam preparadas para isso, né? Elas começaram a inchar e aí não tinha serviço público, a qualidade de vida era muito ruim. Também as condições dos trabalhadores nas fábricas eram péssimas, eles ganhavam apenas para sobreviverem. Em algumas fábricas, em boa parte das fábricas, na verdade, eles ganhavam pão, gente. Pedaços de pão, sardinha, coisas parecidas. E somente para sobreviver. Trabalhavam muitas crianças também, a partir dos 6 anos as crianças trabalhavam na primeira revolução industrial, muito, principalmente na indústria de carvão, carvão mineral, porque as crianças eram pequenas, elas conseguiam entrar dentro dos túneis para fazer a mineração desse carvão. Então, as condições de trabalho na primeira revolução industrial foram infernais. E surgiu já na primeira revolução industrial o movimento ludista e cartista. O movimento ludista destruindo as máquinas como forma de protesto. E através daí os trabalhadores começaram a ganhar alguns direitos. E também com o movimento cartista de colocar trabalhadores na política para que fossem aprovados leis que beneficiassem os trabalhadores. Na segunda revolução industrial, as leis trabalhistas avançam muito. Então, já se consegue na segunda revolução industrial a limitação das horas de trabalho, melhorias também nas condições de trabalho nas fábricas, e aí começam melhorias também nas cidades. As cidades vão se preparando, vão começando a ter melhorias nessas cidades também. Então, a segunda revolução industrial é marcada por greves, revoltas, e assim os trabalhadores começam a ganhar um pouco mais de melhorias, né? O que aconteceu também? Teve muitos impactos sociais, segundo a Revolução Industrial. Houve uma evolução muito grande nas políticas sociais, houve uma evolução muito grande no fortalecimento dos trabalhadores, dos sindicatos, das uniões, da união dos trabalhadores no geral, né, gente? Então, como eu havia falado, na primeira Revolução Industrial inicia o cartismo e o ludismo. Já na segunda Revolução Industrial,
há um fortalecimento dos sindicatos e surgem várias ideologias com foco nos trabalhadores, nas condições de trabalho. Exemplo, a ideologia socialista. Tá? Ela surge dentro das fábricas nesse olhar para as condições dos trabalhadores. Então, a partir desses movimentos, os trabalhadores começam a ganhar mais voz na sociedade. Então, eles começam a exigir melhores condições de trabalho e há uma evolução muito grande nas condições de trabalho, nas condições de salário. Então, até hoje existem esses movimentos e eles foram fundamentais para os trabalhadores ganharem mais direitos, tá bom? E por último, pessoal, uma coisa muito importante que a segunda revolução industrial trouxe foi a questão do mercado global, do comércio global. Atualmente nós chamamos esse movimento de globalização. E a primeira revolução industrial de transporte tinha um pouquinho de barcos a vapor, existia muito as locomotivas a vapor, então o comércio ficou mais retido nos continentes. Na segunda revolução industrial, não. Já há o uso massivo dos navios, há um uso também de aviões, né? Começa o uso de aviões, né? E também há o uso de outros meios de transporte, como caminhões, etc. Além disso, há também uma inovação na comunicação, com o uso do telégrafo e posteriormente o telefone. Então, isso ajuda o comércio a se expandir de maneira mundial. Então, como ele se expande, o comércio, o consumo aumenta, há uma busca por mercados consumidores e isso vai levar ao imperialismo. Isso vai levar à divisão da África no neocolonialismo. Isso vai levar à busca de novos mercados, à busca de novas matérias-primas, para poder dar conta dessa grande produção industrial. Porque há um aumento de população, aumento de consumo, as fábricas conseguem produzir muito e elas precisam de matéria-prima. E aí a matéria-prima nas Américas e na Europa vai ficando escassa, então é preciso uma busca de nova matéria-prima, né? Novas fontes de matéria-prima. E essa busca se dá na Ásia e na África. Então, os países da Europa, principalmente, vão buscar na África e na Ásia essas fontes de matéria-prima. E aí nós vamos vir esse movimento imperialista de dividir a África para explorar mais a África ainda em seus recursos, por busca de matéria-prima, e também assim a Ásia, né? E assim nós concluímos todo esse estudo sobre a segunda revolução industrial. E isso vai desencadear no século XX a indústria. Tá? A partir de 1990, a indústria vai aumentando ainda mais. Bom, espero que você tenha gostado dessa breve análise da segunda revolução industrial. Tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Dá um like e até o próximo vídeo. Tchau!